Imagine um mundo em que tudo que há dentro de uma casa esteja conectado à internet. Esse mundo de tecnologia já existe e está entre nós. É a internet das coisas. A internet das coisas, ou IoT, sigla em inglês, nada mais é do que conectar as coisas à internet. Numa casa, por exemplo, a tranca da porta, a iluminação, eletrônicos, eletrodomésticos como fogão, geladeira, cafeteira, tudo pode ser ligado, desligado ou programado pelo celular ou por comando de voz. Se faltar alguma coisa na geladeira, ela avisa. Se quiser, ela pode até entrar em contato com o supermercado. A gente começa a ter itens, equipamentos que começam a conversar com a internet de maneira autônoma. O que é realmente a internet das coisas em termos de mudança em relação àquilo que a gente tinha até hoje da internet tradicional? É você não só ter os seres humanos conversando por conta própria com a internet, como também ter esses itens, esses equipamentos que auxiliam a gente, que estão no nosso dia a dia, conversando por conta própria. As informações vêm de todos os lados, do smartwatch que cria um banco de dados sobre saúde e rotina, dos celulares, redes sociais, de empresas, bancos, câmeras de rua. Tudo isso pode ser explorado, né? Quer dizer, qualquer aplicação que tenha dados, né, é passível de se pensar em fazer uma análise desses dados para tentar extrair algum conhecimento útil a partir deles. Mas a internet das coisas vai muito além. Um exemplo é o projeto desenvolvido na startup do engenheiro formado no IME, Carlos Iberê. O projeto foi criado para melhorar o transporte de carga perecível, como as de vacinas e de alimentos. Essa iniciativa vai reduzir o risco de perda da carga. Vacinas do Ministério da Saúde, avaliado em 14 milhões de reais, poderá ir para o lixo por falhas no transporte entre o Rio e São Paulo. Nessas caixas de isopor há milhares de vacinas usadas na rede pública. Mas por um erro no transporte, elas foram congeladas e podem parar no lixo. Hoje em dia o pessoal coloca um componente passivo, né, que ele vai captando a temperatura de tempos em tempos. Ele vai ser inserido no despacho. Quando o cara recebe aqui, quando a pessoa recebe aqui aquele pedido, ele vai ler os dados e ver se o transporte foi ok ou não. Se o transporte foi ok, ele usa. Se o transporte não foi ok, ele descarta. Não existe nenhuma outra opção. O que a gente quer fazer é uma coisa que seja proativa. Ela vai ficar monitorando também, de tempos em tempos, a temperatura daquele carregamento. E ela vai avisar qualquer tipo de desvio que aconteça no meio do caminho. Mas com a internet das coisas, você coloca um dispositivo lá que vai te dando informação em tempo real de todo aquele teu processo. Mas para chegar aqui, muita coisa aconteceu. Uma história que pode ser dividida em eras. A primeira era da internet, o primórdio da internet, era quando você tinha aqueles grandes computadores, que eles ficavam normalmente em centros de pesquisa ou em universidades, e você tinha algum computador que se conectava diretamente a esse cara principal, certo? Numa topologia que a gente chama de estrela. Você tinha um cara secundário, que era o usuário, e ele só se comunicava a esse cara principal, que era o mainframe. A segunda era da internet começou a ser quando esse usuário ele passou a se conectar com outros usuários. Quando você traz o computador para dentro da sua casa, que aquele computador passa a ser uma coisa pessoal e não necessariamente só para trabalho, você está gerando mais conectividade. A terceira era quando a gente tem as pessoas conectadas quase 24 horas através dos celulares, que é o que a gente está tendo agora, né? Então, você pode acessar a internet e você faz isso de qualquer ponto remoto, basicamente, dentro de uma cidade. E a quarta vai ser quando qualquer coisa pudesse ser conectada, que é o que a gente está chamando de internet das coisas. Então, é um objeto que, no processo de vida útil dele, naquilo que ele foi concebido para fazer, ele se conecta na internet para trocar dados e melhorar a experiência da pessoa que está usando ele. Os alunos do Instituto Militar de Engenharia que atuam na IME Júnior, empresa júnior do IME, já estão desenvolvendo projetos ligados à internet das coisas. A gente foi abordado por um cliente nosso, que é uma linha de suplementos para esporte, e ele queria ajudar pessoas que praticam kitesurf. E o que eles queriam? Pô, eu não quero sair de casa para precisar chegar na praia e ver se o tempo tá bom para praticar o esporte. Eu quero olhar na internet e ver se eu tenho esse dado. A gente instalou uma estação meteorológica lá e ela capta a temperatura, a velocidade do vento, velocidade média do vento, direção do vento, tudo isso.
ela vai capturando a cada instante e ela vai atualizando uma página na internet. Somente os sócios do clube têm acesso a essa plataforma. Eles entram no site e dizem, acordaram, hoje eu estou com vontade de praticar kitesurf, deixa eu ver se está com um tempo bom. Ele pega o telefone, olha, pô, o tempo tá bom, vou lá. De acordo com a União Europeia, as Smart Cities, ou cidades inteligentes, são construídas em torno das pessoas para otimizar os recursos, tornando a cidade mais habitável. Foi o que vimos no conceito de Sociedade 5.0 no primeiro episódio dessa série. Na prática, significa que, ao andar na rua, as luzes vão se acendendo de acordo com a necessidade. Uma vaga de carro é imediatamente encontrada. Coleta de lixo vai ser automática. E toda essa tecnologia se estende para as áreas da saúde, educação, todo o dia a dia da população. Isso já é uma realidade que surgiu a partir do Big Data. O que a internet das coisas se propõe a fazer é ser uma grande aliada da inteligência artificial e do que hoje a gente chama de Big Data, que é um processamento de grande volume de dados. A internet das coisas, na realidade, ela está vindo para ampliar mais esse cenário ainda de Big Data, porque a ideia é que os dispositivos, né, uma vez colocados na rede, né, na grande rede, eles passam também a fornecer mais dados. Então, na medida em que você já tem um cenário com grande volume de dados e no cenário de internet das coisas, você tem os dispositivos na rede gerando mais dados, esse cenário de grande volume de dados é amplificado exponencialmente. A internet das coisas vai fazer com que as coisas, os objetos, providenciem dados do mundo físico, de temperatura, ou então uso de algum tipo de recurso como água e tal, para que esse dado seja processado, entendido, e aí você gera algum tipo de ação. Seja planejamento urbano, quando você fala de internet das coisas para cidades inteligentes, seja de planejamento até dentro da sua casa, dentro da sua empresa. For example, we have been working with the country of Singapore to digitize and create a complete digital model of the city infrastructure as a way to understand the reality of today by collecting information, IoT, part of the Internet of Things, part of this transformation, part of this industry renaissance, is allowing us to see data and understand the behavior of a city in completely new ways. At the same time, we can also imagine the future using this technology. We can build models of possible future scenarios and evaluate those scenarios to choose the best one, to optimize for maybe the public good in some cases, optimize for industry needs in other cases. Se tudo isso tem volta? Acredito que não tem volta. A gente tem realmente esses grandes volumes de dados sendo capturados e a tendência com o avanço da tecnologia da informação é que a gente tenha mais e mais volumes de dados. Você mesmo citou aí o exemplo do IoT, né, da internet das coisas, que captura, né, realmente um grande volume de informação, e a tendência é cada vez mais, com os avanços, né, da tecnologia, a gente tendo mais e mais volumes de dados disponíveis para serem analisados. Além do Big Data, a internet das coisas está diretamente ligada à inteligência artificial, tema do terceiro episódio da série Indústria 4.0. A inteligência artificial não é algo novo, né? As concepções iniciais de inteligência artificial, elas aconteceram junto com o que se chamava inicialmente de cibernética, que é o desenvolvimento da computação. Com o objetivo, né, de sempre tentar construir um sistema computacional que consiga resolver problemas mais facilmente, né, mais rapidamente e de uma maneira eficiente. Muitas vezes, quando eu falo que trabalho com robótica, né, sempre me perguntam assim, poxa, faz uma faxineira para trabalhar na minha casa, né? Essas tarefas que parecem simples, elas ainda estão muito complexas. E para a realização dessas tarefas, inteligência artificial é importantíssima.